Por favor, nos ajude deixando seu gostei no vídeo. A Coreia do Norte lançou mais um míssil que sobrevoou a ilha japonesa de Hokkaido, segundo o governo do Japão. Quem está por lá é o correspondente Márcio Gomes, estava gravando um programa nesse lugar. A gente vai conversar com ele por telefone agora. Márcio, há pouco mais de 2 semanas, finzinho de agosto, um míssil também teria passado por cima de Hokkaido. Todos os moradores receberam um alerta. Dessa vez, houve mais alertas para os moradores daí? Exatamente, Cecília. Boa noite para você, boa noite a todos aí do Brasil. Esse lançamento teria acabado de acontecer, segundo informações que o governo do Japão passou a todos os moradores através de telefones celulares. Ainda não está claro se todos os moradores do Japão receberam esse alerta ou se apenas os moradores de Hokkaido. Eu estou aqui em Hokkaido, o meu telefone celular começou a vibrar, começou a tocar e uma mensagem em japonês apareceu na tela, dizendo claramente: a Coreia do Norte acaba de lançar um míssil. Nesse mesmo momento, eu estava tomando café da manhã no hotel, no restaurante do hotel, o alto-falante começou a dar outra mensagem, falando para as pessoas se afastarem das janelas, porque a Coreia do Norte havia lançado um míssil. Isso foi pontualmente às 7 horas da manhã, aqui no Japão, aqui em Hokkaido, 7 da noite aí no Brasil. 7 minutos depois, um outro alerta, falando que esse míssil havia passado por cima de Hokkaido, mas não temos ainda a informação se ele caiu ou se ele continuou a viagem. Qual foi o destino desse míssil? E isso ainda não chegou a informação para a gente aqui, através dos alertas do governo japonês. Mas o mais interessante é perceber que no restaurante onde eu estava, as pessoas todos receberam alerta, todos olharam para seus telefones e voltaram à sua refeição normal, voltaram ao café da manhã. Cecília. Márcio, obrigada pelas informações. O Márcio que está nessa que é uma das maiores ilhas aí do arquipélago japonês, gravando um Globo Repórter e pôde presenciar esse momento muito semelhante ao que aconteceu no fim do mês passado, né, Márcio? A gente lembra, você também passou detalhes para a gente do que aconteceu no fim de agosto, né? Foi exatamente a mesma coisa, todo mundo começou a receber alerta para as pessoas irem para locais subterrâneos, tentarem se proteger, né? Exatamente, eu estava em Tóquio, mas aí a informação chegou a Tóquio de que os moradores de Hokkaido também receberam alertas nos seus telefones, dizendo para buscarem abrigos. Nesse ponto onde eu estou no interior da ilha de Hokkaido, que é a segunda maior ilha formal do arquipélago japonês, eu não ouvi alertas de sirenes de alerta do sistema de alerta do país. Mas definitivamente em outras cidades, isso eu poderia garantir, esse alerta tocou, porque se esse alerta chegou pelo telefone celular, as sirenes também soaram aqui em Hokkaido. E sim, foi uma trajetória aparentemente muito parecida com o lançamento de há cerca de 2 semanas, quando a Coreia do Norte também lançou um míssil e ele caiu a cerca de 1.200 quilômetros no Oceano Pacífico, distante da costa de Hokkaido, mas também sobrevoou a ilha de Hokkaido. Cecília. Márcio, muito obrigada pelas informações. Tendo qualquer novidade, chama a gente aqui, por favor. Obrigada. Essa segunda denúncia do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, contra Michel Temer, certamente vai mexer aí com o calendário das reformas econômicas no Congresso. E o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, diz que os parlamentares não querem falar de reforma da Previdência nesse momento. Ele deu uma entrevista exclusiva à nossa Juliana Rosa antes da confirmação dessa segunda denúncia. Boa noite para você, Ju. O Rodrigo Maia acha que tem chance ainda de votar reforma da Previdência esse ano, né? Ou pelo menos achava. Pois é, mesmo diante dessas turbulências todas, Cecília, boa noite para você, todo mundo que acompanha a edição das 6. O presidente da Câmara me disse que alguma mudança na Previdência pode ser votada ainda esse ano. Ele disse que hoje o governo está ainda muito distante dos 308 votos mínimos na Câmara dos Deputados para aprovar o projeto da reforma da Previdência. Ele me disse que com a segunda denúncia do Procurador-Geral da República contra o presidente Michel Temer, o tema das mudanças na aposentadoria não tem espaço para ser debatido lá no Congresso. Eu estava lá em Brasília esses dias, voltei hoje aqui para São Paulo. O que eu senti realmente conversando ali com os parlamentares é que todo mundo só queria falar de denúncia. O presidente da Câmara disse que daqui a 15 dias, aí nas contas dele, ele acha que é possível retomar as negociações, conquistar esses votos para poder colocar no fim do mês de outubro, segundo ele, a proposta para ser votada. Agora, ele me disse que o que deve ser aprovado é o mínimo do mínimo. Ele acha que vai ter aumento da idade mínima para você se aposentar e uma regra de transição para quem está perto da aposentadoria trabalhar um pouco mais.
O que pode sair também é um ponto da reforma da Previdência que é muito importante para reduzir ali um pouco os privilégios de alguns, que é o seguinte, colocar um teto, um limite de R$5.000, ali um pouco mais que é o teto do INSS hoje, para todos os trabalhadores, do setor privado e do setor público também se aposentarem. Porque hoje tem muita gente em situação privilegiada, acumulando várias aposentadorias, pensões e recebendo valores altíssimos. Então, qualquer avanço aí da reforma da Previdência, pelo que eu tenho conversado aqui com os economistas, ajudaria esse início de crescimento que você começa a ver nos números, porque sinaliza uma redução da dívida do país no futuro, né? Isso atrai investimentos, gera emprego. Agora, só a reforma da Previdência, é bom lembrar, não é suficiente para reduzir o rombo gigantesco das contas públicas. Então, eu perguntei para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se a Câmara dos Deputados também não pode ajudar reduzindo gastos. Ele me disse que está cortando 10% do orçamento desse ano e devolvendo para a União. Mas tem muita gordura ainda para queimar. Tem um monte de pauta econômica no Congresso. Conversei ali com muita gente sobre outras pautas. A reforma da Previdência é a mais importante de todas. E o presidente da Câmara acha que a votação atrasa, mas que dá para aprovar aí daqui a um mês. Será? Vamos ver um trechinho aí da entrevista que eu gravei aqui com o meu celular com o presidente da Câmara. Eu acho que hoje nós estamos um pouco distante dos 308 votos. Mas nada que a gente não consiga superar. Da outra vez, em maio, a gente abriu aí com 200 votos, já estávamos com 300. Então, eu acho que o trabalho é passar a denúncia, reorganizar a base, conversar com os líderes, para que a gente possa pautar a reforma da Previdência, que eu acredito que é muito importante. É muito importante para sustentar esse crescimento da economia. Vamos ver em que momento se consegue aprovar corte de gastos da Previdência e também os privilégios, que é bom a gente ficar sempre em cima. Vamos saber com a Rosana Cerqueira, continuar repercutindo aqui em São Paulo a repercussão dessa denúncia na nossa economia, principalmente na sua economia, né, no seu bolso. Rosana Cerqueira está ao lado aí de um economista. Rosana, boa noite para você. Boa noite, Juliana. Boa noite a todos. O que preocupa, né, Juliana, é os efeitos dessa denúncia, dessa turbulência política na economia real, principalmente, diante dos primeiros sinais positivos que a gente registra aqui e ali na economia engatinhando, e a gente tem esse cenário político que, com certeza, sempre repercute, tem influência, assim, na economia, e nós vamos falar sobre esse assunto com Antônio Corrêa de Lacerda, professor aqui de Economia da PUC São Paulo. Professor, de imediato, os efeitos quais seriam, o que o senhor imagina? Boa noite. Boa noite. A incerteza política, né, gerada por esses fatos novos, certamente será mais um fator de incerteza a esse processo de recuperação ainda pífio, né, da economia brasileira, com um crescimento ainda difícil, né, e pouco expressivo, tendo em vista o quadro de elevado desemprego, crédito restrito. Então, o fato de você ter novas denúncias no campo político, isso cria um ambiente desfavorável a, por exemplo, a aprovação de medidas econômicas, inclusive as reformas, né? Aliás, o governo já vinha tendo dificuldades em algumas áreas, isso deve ser ampliado agora, e com reflexos, evidentemente, no comportamento da economia. Embora o cenário já estivesse dado, né, de uma recuperação ainda difícil e insuficiente, já que a queda foi muito forte nos últimos anos, quer dizer, cria mais um fator de incerteza. Essa incerteza adia investimentos, por exemplo, de empresários brasileiros, pessoas que poderiam estar vindo de fora investir aqui. Isso torna o cenário mais grave para movimentar dinheiro aqui dentro? Isso. A economia brasileira, quer dizer, ela já tem fortes restrições, né, devido a baixo investimento público, carência de crédito. Então, a incerteza política pode adiar decisões. Então, alguém que poderia estar investindo pode se sentir tentado a adiar o seu investimento para ver o desdobramento da crise política. Assim como também os próprios consumidores estavam readquirindo um certo grau de confiança, aqueles que continuam empregados e com renda, também podem se sentir menos motivados a tomar decisões de compra, especialmente bens duráveis, imóveis, né? Então, isso tudo dificulta a recuperação da economia. Isso a gente está falando na economia real. Sempre tem um efeito no mercado financeiro, que a gente fala também. O mercado financeiro defende as reformas. O mercado financeiro deve ter um efeito. Tudo bem, as denúncias foram feitas depois do fechamento do mercado financeiro. A gente deve ver uma turbulência amanhã, né? Isso, deve ter uma instabilidade. Uma queda da Bolsa, por exemplo, é prevista não só pelo impacto da notícia,
e o que ele significa em termos de dificuldades de aprovação de reformas, de condição da política econômica, mas também porque o mercado subiu muito nos últimos dias, né? A Bolsa nos últimos meses teve um bom desempenho e é natural que haja um movimento de correção, o mercado tentando procurar algum parâmetro para se localizar. Alguma turbulência também no dólar, né, que é natural nos períodos de incerteza, de forma que gera alguma turbulência e instabilidade nesses indicadores. Professor, muito obrigada. Vamos aguardar aí toda essa repercussão e não tem jeito. A economia não consegue descolar sempre da política. Elas duas andam ali, caminham lado a lado. Juliana, Cecília. Obrigada, Rosana, pelas informações. Agradeço também ao professor pela participação aqui com a gente. Ju, obrigada mais uma vez. Pois é, mesmo diante dessas turbulências todas, Cecília, boa noite para você, todo mundo que acompanha a edição das 6. O presidente da Câmara me disse que alguma mudança na Previdência pode ser votada ainda esse ano. Ele disse que hoje o governo está ainda muito distante dos 308 votos mínimos na Câmara dos Deputados para aprovar o projeto da reforma da Previdência. Ele me disse que com a segunda denúncia do Procurador-Geral da República contra o presidente Michel Temer, o tema das mudanças na aposentadoria não tem espaço para ser debatido lá no Congresso. Eu estava lá em Brasília esses dias, voltei hoje aqui para São Paulo. O que eu senti realmente conversando ali com os parlamentares é que todo mundo só queria falar de denúncia. O presidente da Câmara disse que daqui a 15 dias, aí nas contas dele, ele acha que é possível retomar as negociações, conquistar esses votos para poder colocar no fim do mês de outubro, segundo ele, a proposta para ser votada. Agora, ele me disse que o que deve ser aprovado é o mínimo do mínimo. Ele acha que vai ter aumento da idade mínima para você se aposentar e uma regra de transição para quem está perto da aposentadoria trabalhar um pouco mais. O que pode sair também é um ponto da reforma da Previdência que é muito importante para reduzir ali um pouco os privilégios de alguns, que é o seguinte: colocar um teto, um limite de R$5.000, ali um pouco mais que é o teto do INSS hoje, para todos os trabalhadores, do setor privado e do setor público também se aposentarem. Porque hoje tem muita gente em situação privilegiada, acumulando várias aposentadorias, pensões e recebendo valores altíssimos. Então, qualquer avanço aí da reforma da Previdência, pelo que eu tenho conversado aqui com os economistas, ajudaria esse início de crescimento que você começa a ver nos números, porque sinaliza uma redução da dívida do país no futuro, né? Isso atrai investimentos, gera emprego. Agora, só a reforma da Previdência, é bom lembrar, não é suficiente para reduzir o rombo gigantesco das contas públicas. Então, eu perguntei para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se a Câmara dos Deputados também não pode ajudar reduzindo gastos. Ele me disse que está cortando 10% do orçamento desse ano e devolvendo para a União. Mas tem muita gordura ainda para queimar. Tem um monte de pauta econômica no Congresso. Conversei ali com muita gente sobre outras pautas. A reforma da Previdência é a mais importante de todas. E o presidente da Câmara acha que a votação atrasa, mas que dá para aprovar aí daqui a um mês. Será? Vamos ver um trechinho aí da entrevista que eu gravei aqui com o meu celular com o presidente da Câmara. Eu acho que hoje nós estamos um pouco distante dos 308 votos. Mas nada que a gente não consiga superar. Da outra vez, em maio, a gente abriu aí com 200 votos, já estávamos com 300. Então, eu acho que o trabalho é passar a denúncia, reorganizar a base, conversar com os líderes, para que a gente possa pautar a reforma da Previdência, que eu acredito que é muito importante. É muito importante para sustentar esse crescimento da economia. Vamos ver em que momento se consegue aprovar corte de gastos da Previdência e também do Congresso. Conversei ali com muita gente sobre outras pautas. A reforma da Previdência é a mais importante de todas e o presidente da Câmara acha que a votação atrasa, mas que dá para aprovar aí daqui a um mês. Será? Vamos ver um trechinho aí da entrevista que eu gravei aqui com o meu celular com o presidente da Câmara. Eu acho que hoje nós estamos um pouco distante dos 308 votos. Mas nada que a gente não consiga superar. Da outra vez, em maio, a gente abriu aí com 200 votos, já estávamos com 300. Então, eu acho que o trabalho é passar a denúncia, reorganizar a base, conversar com os líderes, para que a gente possa pautar a reforma da Previdência, que eu acredito que é muito importante. É muito importante para sustentar esse crescimento da economia. Vamos ver em que momento se consegue aprovar corte
de gastos da Previdência e também os privilégios, que é bom a gente ficar sempre em cima. Vamos saber com a Rosana Cerqueira, continuar repercutindo aqui em São Paulo a repercussão dessa denúncia na nossa economia, principalmente na sua economia, né, no seu bolso. Rosana Cerqueira está ao lado aí de um economista. Rosana, boa noite para você. Boa noite, Juliana. Boa noite a todos. O que preocupa, né, Juliana, é os efeitos dessa denúncia, dessa turbulência política na economia real, principalmente, diante dos primeiros sinais positivos que a gente registra aqui e ali na economia engatinhando, e a gente tem esse cenário político que, com certeza, sempre repercute, tem influência, assim, na economia, e nós vamos falar sobre esse assunto com Antônio Corrêa de Lacerda, professor aqui de Economia da PUC São Paulo. Professor, de imediato, os efeitos quais seriam, o que o senhor imagina? Boa noite. Boa noite. A incerteza política, né, gerada por esses fatos novos, certamente será mais um fator de incerteza a esse processo de recuperação ainda pífio, né, da economia brasileira, com um crescimento ainda difícil, né, e pouco expressivo, tendo em vista o quadro de elevado desemprego, crédito restrito. Então, o fato de você ter novas denúncias no campo político, isso cria um ambiente desfavorável a, por exemplo, a aprovação de medidas econômicas, inclusive as reformas, né? Aliás, o governo já vinha tendo dificuldades em algumas áreas, isso deve ser ampliado agora, e com reflexos, evidentemente, no comportamento da economia. Embora o cenário já estivesse dado, né, de uma recuperação ainda difícil e insuficiente, já que a queda foi muito forte nos últimos anos, quer dizer, cria mais um fator de incerteza. Essa incerteza adia investimentos, por exemplo, de empresários brasileiros, pessoas que poderiam estar vindo de fora investir aqui. Isso torna o cenário mais grave para movimentar dinheiro aqui dentro? Isso. A economia brasileira, quer dizer, ela já tem fortes restrições, né, devido a baixo investimento público, carência de crédito. Então, a incerteza política pode adiar. Boa noite, Juliana. Boa noite a todos. O que preocupa, né, Juliana, é os efeitos dessa denúncia, dessa turbulência política na economia real, principalmente, diante dos primeiros sinais positivos que a gente registra aqui e ali na economia engatinhando, e a gente tem esse cenário político que, com certeza, sempre repercute, tem influência, assim, na economia, e nós vamos falar sobre esse assunto com Antônio Corrêa de Lacerda, professor aqui de Economia da PUC São Paulo. Professor, de imediato, os efeitos quais seriam, o que o senhor imagina? Boa noite. Boa noite. A incerteza política, né, gerada por esses fatos novos, certamente será mais um fator de incerteza a esse processo de recuperação ainda pífio, né, da economia brasileira, com um crescimento ainda difícil, né, e pouco expressivo, tendo em vista o quadro de elevado desemprego, crédito restrito. Então, o fato de você ter novas denúncias no campo político, isso cria um ambiente desfavorável a, por exemplo, a aprovação de medidas econômicas, inclusive as reformas, né? Aliás, o governo já vinha tendo dificuldades em algumas áreas, isso deve ser ampliado agora, e com reflexos, evidentemente, no comportamento da economia. Embora o cenário já estivesse dado, né, de uma recuperação ainda difícil e insuficiente, já que a queda foi muito forte nos últimos anos, quer dizer, cria mais um fator de incerteza. Essa incerteza adia investimentos, por exemplo, de empresários brasileiros, pessoas que poderiam estar vindo de fora investir aqui. Isso torna o cenário mais grave para movimentar dinheiro aqui dentro? Isso. A economia brasileira, quer dizer, ela já tem fortes restrições, né, devido a baixo investimento público, carência de crédito. Então, a incerteza política pode adiar decisões. Então, alguém que poderia estar investindo pode se sentir tentado a adiar o seu investimento para ver o desdobramento da crise política. Assim como também os próprios consumidores que estavam readquirindo um certo grau de confiança, aqueles que continuam empregados e com renda, também podem se sentir menos motivados a tomar decisões de compra, especialmente bens duráveis, imóveis, né? Então, isso tudo dificulta a recuperação da economia. Isso a gente está falando na economia real. Sempre tem um efeito no mercado financeiro, que a gente fala também. O mercado financeiro defende as reformas. O mercado financeiro deve ter um efeito. Tudo bem, as denúncias foram feitas depois do fechamento do mercado financeiro. A gente deve ver uma turbulência amanhã, né? Isso, deve ter uma instabilidade. Uma queda da Bolsa, por exemplo, é prevista não só pelo impacto da notícia, e o que ele significa em termos de dificuldades de aprovação de reformas, de condução da política econômica,
mas também porque o mercado subiu muito nos últimos dias, né? A Bolsa, nos últimos meses, teve um bom desempenho e é natural que haja um movimento de correção, o mercado tentando procurar